Galerinha? Volume 2, com certeza. Volume 2. Física. Revisãozinha para eu passar uma tarefa que eu já deveria ter passado. E aí depois eu vou te mostrar algo novo. Ah, eu já sei que é força normal. Calma, calma, tem bastante coisa para te falar de força normal. Primeiro, Newton, grande Newton. Tem os poucos alunos que vieram na aula da OBA. A aula essa que está caindo na internet só hoje. Está indo agora para a net agora essa aula porque ela ficou muito grande. Eu não consegui passar de um computador para o outro para jogar na internet. Eu fui jogar a partir do meu computador. Foi uma horinha de bate-papo, onde eu falo como é que o Newton chegou a... Né? O que o Newton estudou para conseguir chegar na conclusão de que massa atrai massa. Também é importante saber que, na verdade, antes da lei de atração das massas de Newton, Newton já tinha sacado a segunda lei de Newton. E o cara que entende um pouquinho da segunda lei de Newton, ele percebe que os objetos estão constantemente sendo atraídos pelo planeta onde ele está, a Terra aqui no nosso caso. Se eu libero um corpo para que ele entre em queda livre, a única força que atua nele, desprezando a resistência do ar, é justamente a atração do planeta por esse corpo. Quer dizer que quando ele está em queda livre, a força resultante que atua nele a gente chama de peso. P de peso é uma força, é o F, ó. A massa do objeto em queda livre não muda, porque massa, né, tem a ver com a inércia dele. E a aceleração, nesse caso, é a aceleração que o objeto tem quando está em queda livre, que é causada pela gravidade, por isso que é abreviadamente chamada aceleração da gravidade. Cuidado com só falar em gravidade. Quando a gente falou disso aí, a gente vai ter que usar 10 ou a gente vai ter que usar 9? Depende do meu humor. Às vezes eu peço 9,75, que é um valor mais verdadeiro. 9,75 para o Equador. 9,82 para os polos. Que engraçado, ó. A aceleração da gravidade no Equador da Terra é diferente da aceleração da gravidade nos polos da Terra. Interessante, né? Já vamos relembrar por quê. Aliás, tu vai me responder o porquê. Então, peraí. A partir da segunda lei de Newton, eu obtenho a fórmula do peso, que na verdade é a mesma fórmula com as letrinhas trocadas só para ficar gostosinho. Mas já que eu sei que o peso é oriundo da atração das massas, eu sei que na verdade essa força-peso é esse F aqui, massa atrai massa. Então eu posso igualar essas letras e, portanto, eu posso igualar as fórmulas. O que seria, por exemplo, M1 e M2? A minha massa, por exemplo, é da Terra. E esse M1 aqui da outra fórmula? Esse M1 aqui? É a massa. É a minha massa, se é o meu peso, né? Se é o meu peso, é a minha massa. Corta a minha massa na equação da esquerda com a minha massa na equação da direita, corta o caramba. Divide ambos os lados por M1. Divide ambos os lados por M1. Aí M1 dividido por M1 dá 1, M1 dividido por M1 dá 1. Aí como deu 1, ela aparentemente some. Mas na matemática nada pode sumir do além, caramba. Tudo tem lógica nesta vida. Bom, quer dizer que a aceleração da gravidade de um planeta depende da massa do planeta. Isso aqui não é a distância entre os corpos? Se tem um planeta e uma caixinha em cima do planeta, aquela distância é a distância da caixinha até o centro do planeta. Por isso que eu posso trocar esse D por raio do planeta. Depende da massa do planeta, eu vou chamar de M, e depende do raio do planeta. Por que eu coloquei mais H, então? Ah, porque se tiver um satélitezinho orbitando a Terra a uma certa altura, tem um Hzinho aqui, né? Então a distância do centro do planeta até o satélite é o R mais o H. Beleza. Para qualquer coisa. Porque se a coisa estiver próxima, o H é 0, volta-se a fórmula de cima. Ou seja, a fórmula de baixo é só mais poderosa que a de cima. Ela não é nunca pior, só melhor. O G Beleza? grande, o G grande é o quê? O G grande é a constante gravitacional universal. Um valor que o coitado Newton não conseguiu calcular porque não havia tecnologia na época para isso. Deixa eu até comentar, já que tu perguntou. Deixa eu te mostrar como é que a gente pode detectar esse Gzão. Um dos caras que detectou esse Gzão com grande precisão foi um físico sueco chamado Cavendish. Sueco
ou suíço, eu sempre me confundo. Ele fez uma experiência incrível. O leigo jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Ele pegou um pêndulo de torção, ou seja, uma máquina com uma haste enorme, bem compridona, e no centro apoiado, no centro de gravidade dessa haste, um torquímetro. Torquímetro é um equipamento que mede torque, mede a força com que se gira um objeto. Ele botou uma massa de chumbo que ele conhecia, uma em cada extremidade desse pêndulo de torção. Pêndulo de torção, eu tinha falado ele há pouco tempo atrás. Torquímetro é o equipamento instalado ali embaixo que mede o quanto este pêndulo de torção será torcido, será girado. Ele pegou uma grande massa que ele também conhecia de chumbo e fixou atrás dessa bolinha de chumbo. Ele pegou uma grande massa de chumbo e fixou na frente desta pequena massa de chumbo. Como massa atrai massa, essas massas grandes estão fixas, o que vai acontecer? O pêndulo vai começar a girar, né? Porque aqui tem uma massa grande, aqui tem massa, massa atrai massa. Aqui tem uma massa grande, aqui tem outra massa atrai massa. Esse pêndulo começa a girar, né, cara? É a prova cabal de que massa atrai massa, né? Tu imagina? Uma haste parada no laboratório, duas massinhas nas pontas. Vocês visualizaram isso? Uma massa grande aqui vai atrair e uma massa grande aqui vai atrair. Como isso está preso no pêndulo, esse pêndulo vai girar devido à atração gravitacional. É possível fazer isso em sala? Não, meu Deus, os equipamentos são de altíssima precisão, custam milhões para poder... Só esse equipamento, a calibragem que vai precisar desse equipamento, não vai ter técnico do Inmetro no Brasil que faça isso, provavelmente vai ter que chamar alguém de fora. Não, é ninja. Outra, essas massas têm que ser enormes, nós vamos gastar muita grana para fazer massas enormes de chumbo, certo? Por quê? Porque o chumbo é denso, né? Então não vai ocupar um volume tão grande aquela massa, certo? É melhor relação custo-benefício. Se a gente fosse usar ósmio, né, que é mais denso que chumbo, lembra? Aí daria muito mais, seria mais caro ainda, certo? Mas é mais fácil fazer assim para provar que massa atrai massa, ó. Bem mais fácil, é barato, certo? Ó, o Cavendish é a ciência cara. Não sei se vocês sabem, o LHC, aquele ultracolisor de hadrons que existe na Europa, foi a máquina mais cara que o homem já produziu, né? Custou centenas de bilhões de dólares. Está há 20 anos sendo construído e a pesquisa ainda não está nem na metade. Para entender Deus, para entender como é que os átomos são feitos e conseguir mexer melhor ainda com os átomos, entender ainda melhor a tabela periódica. Né? Se Deus criou os átomos, entendendo os átomos, nós vamos entender a mente do Criador. Essa é a minha visão, entendeu? O acelerador de partículas lá da Europa, ele serve para entender a mente de Deus. Conseguir transformar bosta de vaca em energia, sem gerar radiação. A fusão nuclear, né? É como o nosso Sol gera energia, lembra, galera? Espreme 2 átomos de hidrogênio, cria um átomo de hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. Certo? Beleza? Então é para isso, cara, que a gente está estudando. Por isso que a gente gastou muito mais de 20 anos, né? Porque 20 anos ela está em construção, teve um projeto. Então faz 40 anos que essa máquina foi pensada e eles ainda estão ajustando uns parafusos ou outro. Depois de 40 anos, 20 pensando, 20 instalando, as melhores mentes do mundo trabalhando na brincadeira, 100 bilhões de dólares gastos, ainda não chegamos nas conclusões. Cara, na verdade a ideia é que a coisa vai se estender por centenas de anos ainda para poder entender né, as coisas que ainda não estão resolvidas na física. Talvez alguns de vocês trabalhem nesse projeto. Os governos, algumas empresas particulares têm interesse em fazer isso porque vão ganhar dinheiro com essa tecnologia futura, certo? Então, mas mais os governos e as universidades. Algumas são públicas, certo? E outras são privadas. As maiores universidades do mundo são privadas. Então é pessoa que tem dinheiro interessada em ganhar dinheiro. Quer estudar na minha universidade? Tem que pagar o olho da cara. Caro pra caramba. Por isso que no resto do mundo, os pais começam a guardar dinheiro para a faculdade dos filhos desde que eles nascem. Para conseguir pagar a faculdade. Olha como é diferente no resto do mundo desenvolvido. O que? Não tem faculdade pública? As melhores do mundo não são públicas. As melhores do mundo não são públicas. Então, às vezes, é iniciativa privada. Então, tu vê, é o capitalismo, a vontade de ganhar dinheiro que motiva isso, no final das contas. Por isso que eu sou fã do capitalismo, certo? Porque eu acho que vai salvar a nossa vida no futuro. Tem gente que acha que não, né? Vai destruir a natureza. Eu acho que o capitalismo vai dar conta de neutralizar esses maus que a gente está gerando para a natureza. E vai salvar a raça humana futuramente com o avanço tecnológico. E outra, como que começou
só pensar esse desenvolvimento dessa máquina? Pois então, eu estou te ensinando a base da física para que se tu tiver a fim de estudar física, tu entre na faculdade e a partir desta base da física tu consiga aprender física superior da faculdade e depois de formado em física, se tu for muito bom, tu pode te especializar numa área dessas centenas de milhares de mentes trabalhando nesse ultracolisor de hadrons, só para tu sentir como é complexo, entendeu? A coisa é muito delicada, tem técnico em eletrônica, tem técnico em resistência dos materiais, tem técnico em computação, tem técnico em tudo quanto é coisa que tu pode imaginar, certo? Mas o homem começou a perceber que tinha muita energia dentro dos átomos, foi o Einstein que começou a perceber que matéria podia se converter em energia. Ele observando a natureza, pensando nas estrelas, ele foi conectando as coisas e viu, olha, deve dar de converter massa em energia. Aí a galera começou, lembra da Rutherford e Bohr? Primeiro, história do átomo, que a química fala para vocês, né? Primeiro veio Dalton e falou, os átomos são bolinhas de bilhar sólidas. Aí veio Thomson e falou, não, parece que é uma pasta positiva com cargas negativas espalhadas, o modelo do pudim de passas, não é isso? Aí depois veio o modelo de Rutherford, aí depois o modelo de Rutherford e Bohr, que foi criado pela experiência da fina lâmina de ouro, não é? Então tu vê, eu teria que falar da história do mundo para te poder te explicar essa tua pergunta. E é isso que tu estás fazendo aqui na escola, tentando aprender uma gota da história do mundo para tu poder participar da história do mundo depois. Certo? Bonita a tua pergunta. Ia fazer uma colocaçãozinha a mais ali. Galerinha, já que nós revisamos a fórmula para calcular a aceleração da gravidade nos entornos de um planeta, eu te pergunto, por que a aceleração da gravidade na Terra nos polos é 9,82 metros por segundo ao quadrado e no Equador, por que no Equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado? Tem dois motivos que geram... A altura é diferente? A distância até o núcleo. Legal! Yeah! Parabéns, garoto! A Terra é achatada. Concorda comigo? Quem está eixo de rotação? Tudo bem? Que nem o pizzaiolo girando a massa. Foi achatando, foi esticando. Tudo bem? 4 bilhões, né? O pizzaiolo girando a Terra ali, né? Bem aquecidinha, deu uma deformada nela. Este raio, o raio nos polos, é menor do que o raio no Equador. Então quem está no polo está mais próximo do núcleo da Terra e é atraído com mais força. Esse é um dos motivos que faz a aceleração da gravidade nos polos ser maior que no Equador. Mas tem outro motivo bem legal. Mas eu penso, se nos polos eles são mais perto do núcleo, por que é mais frio? Porque a temperatura que a gente sente no planeta não vem do chão. Senão o chão seria quente e a partir do chão esquentaríamos o ar. Não é isso? Na verdade a temperatura vem da atmosfera. E lá nos polos a radiação solar, aqui está o Sol, a radiação solar quase não bate nos polos, está vendo em cheio. Beleza? Ótima pergunta. Então, no caso, se duas pessoas ao mesmo tempo fossem pular e uma que está no polo ia cair mais rápido que a outra? Ia ter mais dificuldade, ia subir menos, ia passar menos tempo no ar, teria mais dificuldade de bater o recorde mundial em salto em altura. Com vara ou sem vara. Mas isso é mínimo, isso aí? Mais ou menos, no nível que está hoje, os caras medindo quantos milímetros o cara subiu ali, tu tem que ter uma região, uma latitude para fazer as provas. Então se eles forem fazer essa prova lá no Equador... Não, aí tu vê, a associação já está ligada nesses detalhes, tem físico por trás de tudo e matemático, né? E ele calculou, ó, vamos fazer uma prova que tem recorde mundial, vale da recorde mundial, vamos fazer numa latitude do mundo que fique no meio termo aí. Legal, né, cara? Tu vê que viagem, como começa a ficar delicado tudo isso, né? Tem um outro fator, quero ver quem descobre qual é o outro fator que interfere nessa aceleração da gravidade. Muito mais sutil. A massa. Pensa numa pessoa com a bunda no eixo de rotação da Terra e uma pessoa bem no Equador. 24 horas depois, o que acontece com essas pessoas? O Equador tá do outro lado. A que está no Equador dá uma volta no planeta Terra junto com a Terra. A que está no polo faz assim, 24 horas. Ó. 24 horas depois ela dá uma volta em torno dela própria. Concorda comigo? Enquanto um em 24 horas dá uma volta no planeta, o outro está ali. Isso deve ter uma diferença, né? Quem é que já foi no brinquedo chamado samba que tem nos parquinhos de diversão por aí? Que é um disco que gira. Já foram, né? Eu também já fui.
Se tu for ver, às vezes tem uns babacas que levantam da cadeira e ficam no centro, se achando o rei do equilíbrio. Aquele babaca lá, ele não sabe o que ele está fazendo, acabou a brincadeira para ele. Só está divertido para quem está sentado. Porque enquanto quem está sentado lá dá uma volta gigante, o corpo dele faz assim, ó, uhul, que radical. Enquanto o cara que está lá fez assim, ó, uma volta gigante, entendeu? Ou seja, o cara que está no centro, é ridículo ficar ali. A galera fica, e ele está lá, ai que mal. Como é fácil, fica aqui. Quanto mais para longe do centro ele está, mais o corpo dele gira com o disco, né? Concorda comigo? E aí mais ele vai ser jogado pela inércia dele para fora do disco. Porque quando ele tem velocidade, ele quer continuar em linha. Por isso que as pessoas que estão sentadas ficam sendo pressionadas contra a cadeira, querendo ser expulsas do disco. Tu concorda que quem está no Equador, assim como se estivesse num samba gigantesco, está sendo jogado para fora devido à sua inércia? Isso ajuda mais um pouquinho nessa pequena diferença entre a aceleração da gravidade nos polos e no Equador. 2 motivos, isso eu posso te questionar já nas próximas provas, né? Quais são os 2 motivos que faz a gravidade no polo ser maior do que no Equador? O raio ser menor no Equador, no polo. E a rotação do planeta faz com que as pessoas do Equador, certo? Tenham 1.200 e poucos quilômetros por hora em relação às pessoas do polo. Isso joga a pessoa por inércia para fora, combate um pouquinho a atração gravitacional, certo? Louco, muito legal. Página 11 é a tarefa desse nosso bate-papo. Esse nosso bate-papo até agora é a página 11 a tarefa. Que história é essa de força normal mesmo? Dá só uma ajuda? É a força de... Isso, aqui no chão agora. Eu tenho 70 quilos. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo quadrado, qual é o meu peso? 700 newtons. Tudo bem para vocês? M vezes G, 70 vezes 10? 700 newtons. Se a Terra me atrai com 700 newtons e eu não estou caindo, eu estou em repouso, é porque a força resultante é 0. Portanto, alguém tem que estar me empurrando contra o peso. Cadê? Isso. O chão está me empurrando contra o peso. Por isso que nesse momento, qual é o valor da força normal atuando em mim? Não, seria 70... 700 para cima e 700 para baixo. O peso é 700 para baixo, a força normal são 700 para cima. Então olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu te pergunto, calcule o peso para o objeto da figura, e lá está o objeto com 70 kg paradinho, tu sabe que a gravidade na Terra é 10 metros por segundo, ao quadrado, tu calcula o peso do objeto para saber com quanto a Terra atrai ele. Deu 700 newtons. Se ele não está caindo pelo diagrama de corpo livre, se tem 700 newtons empurrando para baixo, tem que ter... Claro, força resultante é 0. Então o P tem que ser igual ao N. Ou para ficar mais bonito, o N tem que ser igual ao P. Logo o N é igual a... O perigo é o aluno simplesmente chegar e decorar. Ah, entendi. A normal é sempre igual ao peso. Não, não foi isso que eu disse. Fala. Porque se tu cair em pé e alguém coloca alguma coisa muito pesada em cima de ti, a tua tendência é ir pra baixo. Já ia botar alguém na minha cacunda já, pra explicar isso. Parabéns pela tua colocação. Ô, professor, na verdade o chão não está empurrando para cima, ele está só sustentando, não tá? É problema filosófico. Se Pensa passar sobre muito isso. tempo você vai começar a afundar, o chão vai se degradar e você vai afundar, não vai? Filosófico, muito bom, tá? Mas não é o momento dessa aula. Fala com o professor de filosofia sobre isso. Fala. Porque, por exemplo, assim... É que não tem nada a ver com o que tu falou, né? Sabe, né? Saiu totalmente fora da Não casa. tem muito a ver com isso aí. O chão não tá fazendo força em mim. Não, eu tô parado aqui, é uma alucinação tua, tá certo? É mais ou menos assim, ó. Se eu pego e vou deitar na água, assim, uma piscina, por exemplo. Vou pegar e deitar, vou começar a afundar assim. Empuxo, é outra, é ano que vem. Ano que vem eu vou te ensinar como é que a água faz força em ti. Quero fazer uma Vai pergunta. tudo. Por que quando um navio ou algum barco, se ele tem mais ou menos a mesma aerodinâmica, o mesmo peso, sei lá, por que ele não afunda também? Tem a ver com a densidade. Se tu pegar água, ela tem 1 kg a cada litro. Se tu pegar um navio desses de aço, com container, com soja a granel, com cimento dentro, tu pega a massa do navio todo, divide pelo volume dele todo, dá menos que 1 kg por litro. Loucura, né? Porque ele é menos denso que água. Por isso que óleo flutua na água. Ano que vem nós vamos detonar essa ciência, tá? Da flutuação. O princípio de Arquimedes. Arquimedes, 300 anos antes de Cristo, fazia esses cálculos todos, safado. Certo? Imagina, 300 antes de Cristo, o cara tá na nossa frente, estamos em 2014, eu fico revoltado com isso. Ô galera, olha só. Garota falou a verdade. E se tiver alguém na cacunda do sujeito?
Corpo A e corpo B. Corpo A tem 2 kg, corpo B tem 8 kg. Qual é a normal atuando em A? 10. Não, é 10. Não, 10. 8 mais 2. 2. Acabei de fazer na tua frente. é o de aí, veja, né? Qual é a normal atuando em A? 8. Deixa eu fazer o corpo A. Tem o peso e tem a normal. 20 newtons pra cima, não é? Se o peso dele é M vezes G, que é 10 vezes 10, que é 20, se ele está parado, a resultante é zero. Para a resultante ser zero, a normal tem que ser igual ao peso. Então a normal é... Tu viu, cara? Tu não teve a capacidade filosófica de imaginar que ali era o chão do exercício anterior, ó, e me imitar. Tu travou só porque eu mudei só porque tu achou que eu ia mudar. Aí teu cérebro, não sei. Não sei porque ficou difícil. Não ficou. É filosófico às vezes a dificuldade, entendeu? Né? Pô, que viagem. Fiquei decepcionado, me perdoem. Um aluno conseguiu ver o que estava acontecendo apenas. Lamentável. Agora uma nova pergunta. Qual é a força normal atuando em B? 8 vezes 10. 80 newtons. 80 newtons. 80? Para facilitar meu raciocínio, como o corpo B está sendo empurrado pelo chão para cima, é óbvio, eu vou fingir que é um corpo só. O peso, já que está parado, tem que ser igual a normal. Peso é M vezes G. 8 mais 10 vezes 10, já que o peso é 100, a normal é... Mas observem que eu usei um golpe filosófico para não precisar fazer o diagrama de corpo livre correto, tudo bonitinho, né? Porque a verdade verdadeira que está ocorrendo ali é a seguinte, ó. O corpo A é puxado pela terra, é empurrado para cima pelo corpo B, que é a normal em A. O corpo B é puxado pela terra, peso do B, é empurrado para baixo pelo corpo A, é NA'. Por que NA'? Porque é uma reação anormal. Mas o chão também empurra o corpo B para cima. NB. A partir desta análise que nós já tínhamos feito, nós descobrimos que NA vale 20. O corpo está parado, então qual é a resultante? 0. Quer dizer que a força para cima, NB, tem que ser igual às forças para baixo. NA' mais o peso do B. A normal em B é igual. Quanto vale a NA'? Por que 20? Ação e reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos. Quanto é que é o peso do B? Quanto é que é o peso do B? 80 newtons. Cuidado, hein? Já não dá mais para ficar confundindo peso e massa. Já passou dessa parte. Olha como ficou mais delicado o cálculo verdadeiro bonito, ó. O cálculo sem o golpe filosófico de fingir que era um corpo só. Mas em ambos os casos nós confirmamos que a normal deu 100. Normal, ela tem esse nome porque ela sempre faz 90 graus com o chão, com a superfície. Por exemplo, ó, quando eu me encosto aqui no quadro, agora tem normal atuando no quadro também, não só no chão. E a força que o quadro faz em mim, a força normal, é perpendicular para fora do quadro. Suponham que eu estou apoiando aqui, fazendo uma força de 80 newtons no quadro. Qual é a normal que o quadro faz em mim? Simples, né? Por que é a falsa afirmação de que a normal é igual ao peso do objeto? Por que é falsa a afirmação de que a normal é igual ao peso do objeto? Está no quadro. Qual é o peso do B? Qual é a normal atuando em B? 100. Ó, falaram errado, na verdade, né? Qual é o peso do B? 80 newtons.
newtons. Qual é a normal atuando em B? 100 newtons. Está provado que nem sempre a normal é igual ao peso. Porque tinha objetos em cima do B, né? Concorda comigo? Outra, ó. Quero ver se tu pegou a mãe então. Estou fazendo mudança. Tem uma caixa lá em casa. Essa caixa tem 60 quilogramas. Eu pego e faço uma força equivalente a 250 newtons. E não consigo erguer a caixa. Não. Nesse momento, qual é a normal? Pensem aí um pouquinho. Neste instante, qual é a normal? Zero? 250. Zero, pô. Peso. Normal, a superfície vai empurrar o cara para cima. E a F que eu estou fazendo? Concorda comigo? Qual é a resultante? Qual é a resultante? Zero, porque está parado. A resultante é zero, porque está parado. Primeira lei de Newton. Já que a resultante é zero, o que eu posso afirmar sobre esses vetores? Isso é nulo. Isso é nulo. Perfeito. Vai, escreve então. P é igual A F. N mais F. O engraçado é que eu tinha acabado de fazer para ti, tu viu, né? E tem um ou outro que faz ainda. Era para ser 100%, todo mundo era para olhar, óbvio, professor, as duas setinhas para cima tem que igualar para baixo, né? Porque aí soma dá zero. É só isso. Peso, quanto é que é o peso? 600. Quanto é que vai ser normal? Vou descobrir. Quanto é que eu estava tentando erguer? Subtraindo 250 em ambos os lados. Claro, pô! Se eu não tivesse querendo erguer o corpinho, o chão ia ter que suportar todo o peso. O chão teria que fazer 600 newtons para cima. Eu vou lá, né? Vou erguer isso aqui. Me peido todo e só faço 250 newtons. Não vou erguer. Aí o chão vai poder parar de fazer força? Não! Eu precisaria fazer 600 newtons para ganhar do peso. Para empatar com o peso. Essa diferença que está faltando, o chão vai ter que fazer, né? Não vai ter que vir do além. 350. Acho que demora. Foi quando alguém tá fazendo uma flexão, tu tá deitado primeiro e depois quando tu vai tentar levantar com o braço, já é uma força? Estou fazendo uma flexão. Como o meu ângulo muda um pouco em relação ao chão, certo? Quando eu estou na horizontal, eu tenho que fazer uma força um pouco maior do que quando eu me ergui um pouquinho. Certo? Da mesma forma que se tu quiser segurar algo apoiado no chão, né? Se tu apoiar na mesa e ficar segurando aqui, e o objeto é uniforme, vocês vão estar fazendo a mesma força. Mas à medida que tu começa a inclinar essa madeira, tu começa a apoiar, certo? Parte do peso um pouco maior, uma parte do peso maior lá. Então tu vai ter que fazer menos força aqui, em algum momento. Esses detalhes eu só vou te ensinar também ano que vem. Estática do ponto material e estática do corpo extenso. No começo do ano que vem. Cai até a questão da flexão. Tem um cara lá sendo flexionado e ele pergunta qual é a força que o cara faz no chão. Olha que legal, como a tua pergunta foi na tampa. Assim, ó, quando o cálculo é simples, que tu só tem um objeto, tu pode também pegar assim, ó, calcular o peso vai dar 600 e tu diminuir a força, vai dar a mesma coisa. Esse é que é o problema do aluno que tem um bom raciocínio matemático no ensino médio e é arredio a regras. Ele sempre vai querer fazer do jeito dele. Na maioria dos casos vai dar certo, porque é baba, é fácil. Mas quando vai precisar da técnica lá no segundo ano, no terceirão, falta técnica e falha. Portanto, recomendação de amigo, jamais faça isso. Faça o diagrama de corpo livre, faça setinhas, monte equação, por mais idiota que pareça. Porque é isso que vai te dar chance de ser um puta de um físico no futuro. Mas parabéns, tens razão. Momento mais legal. Momento mais importante, o filé da aula é agora. Plano inclinado. Se um objeto está num plano inclinado, vamos supor que tem uma inclinação de alfa graus. Eu poderia colocar 30 graus ali, ó, mas eu não quero, eu quero fazer genérico esse estudo, por isso eu vou colocar alfa. Para onde aponta o peso desse objeto? Faz com o dedinho.
Ó, engraçado, tem bastante gente que alterou para onde o peso atua só porque está no plano. É pra baixo. Deixa eu ver para onde é que a Terra atrai os objetos. Ah, é para baixo. Este é o peso. Ele ia escorregar, né? Ele vai escorregar, talvez, depende do atrito, né? Por enquanto não tem atrito, vai escorregar. Vai escorregar. Aí olha só. Primeiro passo então para tu manjar de plano inclinado, conseguir fazer o peso. Tem muita gente que faz o peso assim contra o chão. Tem muita gente que faz o peso contra o plano, a praia já que vai deslizar, né? Mas a terra está aqui embaixo, a terra vai atrair para o centro dela. Tudo bem para vocês? Passo 1 então, desenhar o peso. Fácil. Passo 2, passo muito importante. Eu lembro que eu perdi uma tarde tentando fazer o aluno aprender esse passo. Faça uma pontilhada paralela ao plano, que chamaremos de eixo, e uma pontilhada ao plano, eixo. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. Teve uma vez, eu fui dar uma aula de apoio há muitos anos atrás, eu gastei uma aula inteira de apoio para ensinar um aluno a fazer a pontilhada paralela e perpendicular. Eu fazia, apagava, ele não conseguia fazer as pontilhadas. Tu entende que é paralelo, né? Paralelo, que a distância se mantém igual, ó. Certo? E perpendicular, tudo bem, que faz 90 graus. Tranquilo? Feito isso, acabou. Essa é a parte nova para manjar de plano inclinado. Fazer o peso, fazer o eixo X, fazer o eixo... Porque agora é velho, já é D com posição DV. De certa forma, tudo é um pouco de decorado. Infelizmente. Eu prefiro com raciocínio. Esse aqui é o P o quê? É o PX, pontilhada paralela. Esse aqui é o PY. Primeira pergunta. Qual dessas parcelas do peso faz o bloco deslizar morro abaixo? Com certeza. Com certeza o PX é que acelera o bloco morro abaixo. Se eu quisesse determinar a aceleração desse bloco, eu faria física, meu amor, e no lugar da força resultante, PX, porque é só o PX que está acelerando. Então tu vê, se a aceleração da gravidade é muito grande para fazer um estudo, eu posso botar o objeto no plano inclinado para diminuir a aceleração do objeto e conseguir fazer o estudo com mais calma. Newton fez isso. Então se tivesse atrito seria o PY que ia desacelerar? O PY é que geraria a força de atrito, espremeria o bloco contra o plano, né? Mas se o bloco não está afundando no eixo Y, é porque tem que ter uma outra força empurrando no sentido oposto do eixo Y. É a força normal. Então cuidado, ó, mais uma vez ficou claro que a normal não é igual ao peso, principalmente no plano inclinado, onde a normal é igual ao PY. Ou seja, não tem jeito, tu vai ter que aprender a calcular o PX e o PY. Por geometria, por semelhança desses triângulos aqui, ambos os triângulos, tanto o plano inclinado quanto os triângulos entre os vetores, são triângulos retângulos. Esse ângulo alfa, ele sempre está entre P e PY. Sempre. O ângulo alfa que o plano faz com a horizontal, tá, galera? Está sempre entre P e PY. Vai. PX é igual a P. Sem ângulo, parabéns, garoto. Vezes seno de alfa. E a outra é... É isso. Ó, já vou te avisar, tá, cara? Plano inclinado geralmente gera um monte de complicação na vida da galera. Eu acredito que as complicações são geradas por não conseguir fazer o desenho adequado. Certo? Como é que se desenha um plano inclinado, então? Primeiro tu faz o... Depois tu faz as pontilhadas paralela e perpendicular. Depois tu simplesmente decompõe vetorialmente, achando PX e PY. PX faz o que mesmo? Acelera o cara morro abaixo. E PY? Gera anormal, porque empurra o bloco contra a superfície, só desacelerar se houver atrito, como por enquanto não há atrito em nossas vidas. Beleza? Ah, professor, então beleza, entendi. Eu vou decorar que PX é P vezes seno e PY é P vezes cosseno. Às vezes no vestibular o cara, em vez de dar o ângulo alfa, ele te dá o ângulo beta aqui em cima, ó. Já vai mudar seno por cosseno. Então cuidado com a decoreba, certo? Tu vê, ó. Acabou. Acabou, meu querido. A nova tarefa. A primeira tarefa da aula passada já e da revisão de hoje é página 11. A parte de plano inclinado
terminado bem que eu queria. Mal. Tu faz ali a página 16, mas é fraca, e tu anota uma extra aí, que aí eu vou dormir tranquilo. É, 16 tem as perguntinhas bobinhas ali. Então página 11, página 16 e tem uma extra aqui, ó. Para a situação abaixo determine a força normal e a aceleração do bloco. Tem 7 minutos, cara. Se tu der um gás, tu faz aqui. Pelo menos essa aí que tá no quadro. Que aí se tu empacar, entendeu? Eu posso aí te dar uma força. Mas era pra precisar de valor de alfa, de cosseno, não sei. Como é que é? Não vai precisar dos valores de cosseno, não sei. Vai, é que uma coisa que eu gosto que o aluno vá atrás, entendeu? Quando é uma coisa assim com consulta. Mas se tu tiver com preguiça, embora vai te fazer muito mal, eu vou te escrever aqui, ó. 1 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente acha o seno e o cosseno? Esses ângulos notáveis é aquele da tabelinha, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, extrai a raiz de cima. Tá, então, para 30, 45, e 90 e 60 graus, a forma de achar o seno e o cosseno, a mais prática das formas, é essa decoradinha aqui, ó, seno e cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, e extrai a raiz do número de cima. Como a raiz de 1 é 1, eu não vou extrair a raiz de 1. Beleza? Essa é a forma que eu recomendo. Em matemática, quando nós vamos estudar seno e cossenos, as tabelas e tudo mais, nós vamos entender como é que os caras chegaram nessas tabelas, como é que eles chegaram nesses valores. Certo? Que é bem simples de entender, na verdade. Estou indo nas carteiras tirar dúvida, vamos lá.